Olá, galerinha! Na aula de hoje, iremos falar sobre a descolonização da África. Até 1945, havia na África apenas 4 países independentes: Etiópia, Egito, África do Sul e Libéria. Os demais estavam sob o domínio de 5 nações europeias: Inglaterra, França, Bélgica, Portugal e Espanha. Essa ocupação deu-se graças à partilha da África no século XIX, onde potências europeias extraíam do território riquezas naturais. Alguns dos fatores que contribuíram para o processo de descolonização foram a Segunda Guerra Mundial, que enfraqueceu o poder europeu, assim como a Guerra Fria, onde o governo soviético e norte-americano adotaram posições críticas em relação à permanência de europeus na África. Isso porque estes estavam interessados em atrair países colonizados para sua esfera de influência, defendendo então a autodeterminação de povos. Além disso, havia o próprio sentimento de independência interna. Somando a todos estes fatores, cabe ressaltar os grandes movimentos nacionalistas que tomaram proporções cada vez maiores. Em menos de 2 décadas, a maior parte deles já tinham conseguido suas liberdades. Alguns países por vias pacíficas, outros por vias armadas. Os europeus chegaram à região da África do Sul em 1477, quando o navegador português Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Durante o século XVII, a área foi ocupada por protestantes holandeses, franceses e alemães. Esses colonos europeus fixaram-se na região e desenvolveram uma língua própria derivada do holandês, o afrikaner. A partir de 1913, a minoria branca, composta de africaneiros e descendentes de britânicos, promulgou uma série de leis que consolidou seu poder sobre a maioria da população negra. Em meados do século XX, o Partido Nacional, basicamente africaner, chegou ao poder e estabeleceu uma política ainda mais abrangente e rigorosa de separação radical, o apartheid. Essa política impediu o acesso de negros à propriedade da terra e à participação política, além de obrigá-los a viver em zonas residenciais separadas dos brancos. Também os casamentos e as relações sexuais entre brancos e negros tornaram-se ilegais. A política do apartheid foi duramente combatida no país, especialmente a partir da década de 1950, período em que o Congresso Nacional Africano lançou uma campanha de sobrevivência civil. Em 1960, a polícia matou 67 pessoas, todas negras, que participavam de uma manifestação em Chapperville. O chamado Massacre de Chapperville provocou protesto no país e no exterior. Como sequência, o Congresso Nacional Africano foi declarado ilegal. Em 1962, o líder do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, foi preso e condenado à prisão perpétua. Entre os anos de 1958 e 1978, a política do apartheid agravou-se especialmente devido a uma série de leis que passou a classificar e separar os negros em diferentes grupos étnicos e linguísticos. Nas regiões de colonização inglesa, o movimento descolonizador caracterizou-se em geral pela ruptura pacífica. Foram os casos, por exemplo, de Gana, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. No Quênia, entretanto, a emancipação política foi precedida de conflitos violentos, devido à resistência da população branca do país, que detinham 25% das terras quenianas mais férteis. Portugal foi o primeiro país a penetrar e o último a sair da África Negra. Nos séculos XV e XVI, durante a época do Velho Pacto Colonial, Portugal já tinha penetrado na África e organizado seu império colonial, que se baseava praticamente no tráfico de escravos negros. A partir da década de 1960, iniciou-se vários movimentos a favor da independência das colônias portuguesas africanas. O primeiro movimento de libertação iniciou na década de 1960. Começou com a guerra de guerrilhas contra o domínio português. Outro movimento foi a União Nacional para a Libertação Total de Angola, que foi formada por Jonas Savimbi em 1966. O terceiro movimento, financiado pelos países imperialistas e apoiado por Mobutu Zaire, era a União das Populações de Angola, de holandês Roberto, acusado por muito por ser financiado pela racista África do Sul.